Então, nós vamos até aproveitar e já dar início aqui na mensagem de número 2. Queria, inicialmente, ler com vocês o versículo proposto. Nós que estamos vendo essa série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. E o tema desse volume que nós estamos desfrutando aqui, as primeiras 4 mensagens é Deus escolheu você. Amém? É bem sugestivo esse título aqui. Deus escolheu você. Aqui nós temos uma reunião dos escolhidos. Isso já é muita coisa. Saber que o Senhor um dia lembrou de cada um de nós é algo maravilhoso, né? Algo que deve nos alegrar bastante. E aqui em Efésios, que é o versículo proposto de hoje, Efésios capítulo 1, o versículo 3, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós poderíamos ainda ficar em pé e orar esse versículo em pequenos grupos? Bendito. Efésios 1:3. Amém. Abençoado, ó Deus. Bendito. Amém. Toda sorte de bênçãos espirituais. Amém. Amém. Amém, amém. Bendito Deus e Pai que nos abençoou. Aleluia. Bendito Deus e Pai que nos abençoou. Amém. Então, essa mensagem de número 2, ela traz por título Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. E na semana passada, nós tivemos a oportunidade de desfrutarmos da introdução desse livro aos Efésios. E o Eliseu, ele trouxe vários itens importantes para todos nós, para o nosso desfrute. Fomos bastante encorajados na semana passada, e o último versículo que ele leu, gostaria de ler novamente aqui, que é Daniel capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, nesses últimos dias, muitos irmãos ficaram muito apreensivos, né? Preocupados, essa questão aí que nós estamos vendo nesses últimos dias, relacionado ao governo do nosso país.
uma coisa é importante nós sempre lembrarmos: Deus está no trono. Não devemos ficar preocupados, envolvidos com essas coisas. Mais importante é quem nos fortalece, nos ilumina, nos consola, nos dá a direção, sempre será a palavra do Senhor que vem do seu trono. Então, eu queria dizer, irmãos, como é importante nós sempre nos apegarmos à palavra. Sempre, em toda a situação das nossas vidas, nós somos peregrinos aqui e nós precisamos nos agarrar cada vez mais à palavra do Senhor. E também nós vimos coisas importantes na semana passada, até mesmo mostrando para nós que Deus, Ele quer não apenas nos salvar, mas Ele também quer governar as nossas vidas. E esse governo é a coisa mais importante que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Nós estamos aqui, irmãos, nessa noite porque o Senhor quer governar as nossas vidas. E aqui, em Lucas 19, 27, é um outro versículo que nós também vimos, que vale a pena relembrar dele aqui. Lucas capítulo 19, versículo 27. Ele diz assim, falando da importância do Senhor reinar sobre nós. Ele fala: quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Irmãos, como o Senhor, Ele anela, Ele deseja nos governar, nos guiar. Todo vácuo de poder, todo espaço que não foi ainda preenchido, tudo aquilo que ainda não tem o governo de Deus nas nossas vidas, o Senhor, Ele quer assumir o controle das nossas vidas. E para isso nós não podemos nos dar o luxo de nos afastarmos do Senhor. Precisamos aumentar a nossa comunhão, a nossa intimidade cada vez mais. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor. Por isso que, mais do que nunca, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, devemos aumentar cada vez mais a nossa comunhão, para sermos supridos, para sermos encorajados, sermos direcionados sempre. Então, tudo isso são coisas importantes que a introdução desse livro, ela trouxe para todos nós, né? Está trazendo porque nós estamos adentrando agora nesse livro de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. E uma outra coisa aqui, importante também, que vale a pena deixar registrado. Como nós estamos numa transição de livro de Mateus para Efésios, e nós vimos no livro de Mateus aquilo que a divisão do livro, né, os primeiros 15 capítulos, falando de um assunto, de um tema, trazendo para nós, ali mostrando o início do ministério do Senhor, tudo que Ele fez, as instruções que foram dadas. Só um minuto. Acho que ele não cabe, não vai. Mas amém, está tranquilo. Obrigado, irmãos. Então, essa questão aí, ela é muito importante para nós, essa transição, porque o Senhor mostrou, né, Ele falou tudo o que Ele tinha para apresentar, as palavras relacionadas ao cidadão do reino dos céus, nos primeiros 15 capítulos ali, resgatando muitas pessoas, e depois, a partir do capítulo 16 ali, já mostra agora o Senhor querendo fazer algo a mais, né? O Senhor foi revelado e também foi mostrada a missão dele, que é edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Só que, a partir do capítulo 16 até o capítulo 28, nós vemos toda a história se desenvolvendo ali, o Senhor, Ele saindo, anunciando, continuando anunciando o Evangelho, alcançando as pessoas, enviando os discípulos, só que o livro termina com a morte e a ressurreição do Senhor. Amém. Mateus capítulo 28,
ele já mostra agora o Senhor em ressurreição, querendo preparar agora um grupo de pessoas que pudessem segui-lo, só que agora de uma maneira invisível. E eu queria só registrar aqui, Lucas capítulo 24, só mostrando rapidamente sobre esse treinamento, capítulo 24, versículo 1, inicialmente, ele diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. As mulheres sempre mais sensíveis, né? Apareceram ali, né, para ver o túmulo do Senhor, e também estavam ali prontas para ver o que iria acontecer, para cuidar, para externar ali, continuar externando todo o amor delas para com o Senhor. E no versículo 9 e 10, a partir do 9, ele fala assim, ó: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, porque aqui elas viram que o Senhor não estava ali, um anjo apareceu ali, e elas perceberam que algo tinha acontecido com o Senhor, pelo fato dele não estar mais naquele túmulo. Então ela veio para anunciar isso. Anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Então não foi fácil, irmãos, inicialmente, para os discípulos seguirem o Senhor, porque mesmo que ele tinha anunciado, falado que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas mostra aí até a facilidade que às vezes nós temos de crer naquilo que o Senhor fala. Eles aqui acharam que as irmãs estavam delirando, né? Não conseguiram receber aquelas palavras que foram dadas por elas. Mas aqui, até no versículo 12, Pedro teve uma reação muito boa. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, graças a Deus, porque agora, por várias e várias vezes, o Senhor ele apareceu aos discípulos, às irmãs inicialmente aqui, algumas irmãs, e para muitas pessoas ele acabou aparecendo ali para elas, porque o Senhor precisava treinar as pessoas agora, os seus discípulos, a segui-lo de uma maneira agora invisível, né? Sem mais a presença física dele. Então, foi nos mostrado na semana passada e nessa semana, mais uma vez, se nós queremos seguir o Senhor hoje de perto, a maneira é nós irmos à palavra. É a palavra profética, é a palavra que o Senhor tem dado para nós nos dias de hoje, são elas que torna visível a pessoa do Senhor. É ela que vai nos iluminar, é ela que vai dar direção para nós, é ela que vai trazer os atributos divinos necessários para nossas vidas. É a palavra que vai trazer mais e mais graça para nós sermos supridos interiormente. Então, veja a importância de nós valorizarmos o falar do Senhor nesses dias. A maneira, irmãos, uma das coisas que nós temos sido encorajados é aproveitar as palavras que são ministradas aos domingos, às quintas. É uma das maneiras de nós estarmos seguindo de perto o que o Senhor está falando. E uma coisa é certa, quanto mais nós ouvimos e cremos nessas palavras, mais veremos as coisas acontecerem. Então nós precisamos ter um coração de crer que é o Senhor que está falando, e nós iremos ver os muitos milagres, as coisas sobrenaturais acontecendo, como
nós já temos visto em vários lugares, os irmãos que têm ido aí para vários lugares, os colportores que saem todos os dias, os irmãos que estiveram na África agora, recente, nós vimos tantas coisas que o Senhor fez assim, que não tem como nós falarmos que não é do Senhor. Então, tudo isso mostra, é o Senhor confirmando as suas palavras. Então, vamos seguir o Senhor hoje por meio da palavra, né? Glória a Deus. Essa semana, irmãos, o alimento diário, embora ele falou do título, do título para nós, bênção espiritual nos lugares celestiais, mas ele se ateve ainda, inicialmente, a fazer uma retrospectiva daquilo que nós já vimos na introdução, um pouco na introdução, e de terça até sexta-feira, o que nós vimos aqui foi um pano de fundo sobre essa cidade de Éfeso, né? O que aconteceu ali, por que Paulo foi para aquela região, o que Paulo fez, qual o coração dele ao ir para aquela cidade, qual foi o sentimento, o que se desenvolveu ali naquela cidade. E então, grande parte da semana nós nos envolvemos com esse tema. Então nós queremos aqui aproveitar e olharmos aqui os capítulos 18, 19 e o 20, só alguns versículos, para nós conhecermos um pouco sobre essa cidade de Éfeso, o que ela tinha de tão importante ali, qual era a característica dela, e o que Paulo desenvolveu naquela cidade, para nós entendermos um pouco a importância dessa cidade e também o coração do apóstolo. Então aqui no Atos capítulo 18, a partir do versículo 18, aqui mostra que foi no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele teve a oportunidade de passar por essa cidade. Então no versículo 18 ele fala assim, 18 de Atos: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, ele que estava em Corinto antes, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, o casal, né? Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, que era um princípio do apóstolo Paulo. Todo lugar que ele ia, primeiramente ele ia falar ao povo judeu. Então ele já procurou logo ali em Éfeso uma sinagoga para ele falar da palavra ali. Rogando-lhes, eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Então, mesmo que ele esteve por ali, as pessoas ali gostariam que ele permanecesse, mas ele não quis permanecer ali. Ele queria voltar lá para Antioquia, da onde ele foi enviado. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, aqui, no final dessa segunda viagem dele, então ele teve uma passagem rápida ali, por essa cidade, e deixou esse casal. Mas o que tinha de importante nessa cidade, que Paulo ele foi ali, esteve ali por um tempo, e depois acabou retornando para essa cidade, que é os versículos que nós vamos ler a seguir. Éfeso, naquela época, irmãos, era uma cidade muito importante. Ela, estrategicamente, ela estava num lugar muito bom, o comércio ali era muito forte, ela foi considerada a segunda cidade mais importante ali, naquela época, ali da província de Roma. Ela é uma cidade muito, mas muito importante mesmo. Era uma cidade portuária, onde o comércio era muito forte, havia muitas pessoas que circulavam por ali. Então, ele, como um bom estrategista, ele sondou aquela cidade e depois, futuramente, voltou até ali. E é interessante, irmãos, que nessa cidade, ela tinha
além do comércio que era muito forte, não só pelo comércio de alimento, essas coisas todas, mas também ali se havia um comércio muito forte, porque havia o templo da deusa Diana, que também foi conhecido como Templo de Ártemis. E é interessante que, além de tudo isso, ali o comércio da parte religiosa, né, as pessoas tinham as suas coisas também, muitas pessoas iam ali para adorar essa deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então, por isso que, além de ser uma cidade importante comercialmente falando, era muito forte também a questão da religiosidade naquele lugar. Então, era um ambiente muito propício para o evangelho chegar ali também. Por isso que Paulo, ele acabou inicialmente, então, deixando esse casal, Áquila e Priscila ali, eles ficaram por um bom tempo ali. Olha só, irmãos, a importância de nós hoje termos casais também na vida da igreja com um coração de servir ao Senhor, de estar sempre pronto para servir o Senhor aonde o Senhor enviar, né? No caso ali, foi tão importante a vida desse casal, porque eles puderam, a partir do versículo 24, aqui diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, ele ainda não estava alinhado com o falar do apóstolo Paulo naquela época. Então, quem ajudou Apolo? Foi justamente esse casal. A importância, né, de nós termos casais claros em relação àquilo que o Senhor está falando atualmente, para nós podermos ajudar outras pessoas. E Apolo foi muito ajudado aqui por esse casal. Ok. A partir do capítulo 19, então aqui já, a partir do 24, começou a terceira viagem missionária dele. E no capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Então, isso aqui também seguiu a mesma linha que Apolo estava seguindo, né? Conhecendo a realidade da palavra, do falar atual naquela época, ainda conhecia de maneira incompleta. Ele só conhecia uma parte, né? Aquilo que João Batista inicialmente anunciou, pregou, mas ele mesmo falou que viria alguém depois dele. Só que aqui, Paulo teve uma oportunidade de poder, então, alinhar eles com o falar atual naquela época. Então, glórias a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que ele sempre teve esse coração desesperado de cuidar, de aproveitar as oportunidades, de ser, de fato, um canal para abençoar a vida das pessoas. E hoje, irmãos, o nosso coração também precisa ser esse. Cada oportunidade que nós temos, e não são poucas no nosso dia a dia, às vezes há pessoas que querem servir o Senhor, amam o Senhor, têm um coração absoluto pelo Senhor, mas não estão claros sobre muitas coisas. E aí que entra o nosso papel. Como dispensadores da graça, como canais da graça, nós também precisamos aproveitar melhor todas as oportunidades que são concedidas a nós. E a partir do versículo 8, do capítulo 19 de Atos, até para nós conhecermos agora um pouco o que aconteceu nessa cidade. Então ele fala que, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga
voltou de novo na sinagoga, né, dos judeus ali, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, coração duro, né, e descrentes, falando mal do caminho, aqueles que tinham aceitado o Senhor, que eram cristãos ali, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo iniciou ali, por 3 meses, né, indo na sinagoga, só que ele percebeu que o resultado não estava sendo bom. As pessoas estavam ali com o coração petrificado, né, um coração duro, empedernido, e também não valorizando a palavra. Aqui fala de descrentes, né? Não estavam crendo, então ele optou em deixá-los e começar algo novo ali na escola de Tirano. Tirano era um filósofo na época ali. Paulo, com certeza, ele usava essa escola para ensinar suas coisas filosóficas na época. E Paulo, então, ele conseguiu esse espaço ali, onde ele tinha como objetivo principal preparar pessoas para que pudessem ganhar toda a Ásia Menor. Que esse era o coração dele, né? Já que era uma cidade com potencial, muitas pessoas ali, então ele queria preparar pessoas para poder alcançar, para poder suprir a necessidade de todos que estavam ali naquela região. E graças a Deus, irmãos, hoje, a maneira que o Senhor também tem direcionado para nós avançarmos mais rápido é por meio dos SEAPs. SEAP e colportores, né? É por isso que o trabalho na África agora, no continente africano, em vários países que os irmãos têm ido, todos eles estão sendo estabelecidos SEAP. Porque o SEAP gera colportores, que vai gerar propagação mais rápido, né? Então, graças ao Senhor pela direção. E eu vejo também, irmãos, aqui, falando aqui do SEAP, como nós precisamos valorizar essa ferramenta que o Senhor deu para nós. Nós percebemos tantas coisas que o Senhor tem feito por meio desses jovens, e nós precisamos também ganhar experiência de sermos cada vez mais úteis para o Senhor. Todos nós somos escolhidos, e a nossa missão é cooperar com a edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos esquecer disso, né? Sou um escolhido e estou aqui para cooperar com essa edificação. E, então é por isso que é importante nós, sempre que possível, aproveitarmos as oportunidades para sairmos com os jovens nos finais de semana. Até nesse final de semana e no outro nós não tivemos, por conta do evento que estão tendo aí, os irmãos estão todos envolvidos, enfim. Mas assim, irmãos, vale a pena. Que o que o Senhor quer é que todos nós estejamos mais vivos, vivendo a vida da igreja de uma maneira mais viva, buscando estar na realidade. Porque não basta, irmãos, nós conhecemos teoria, que eu preciso fazer tal coisa e não faço, ou não consigo me envolver. Então, o Senhor, Ele está nos chamando mesmo, Ele quer que todos nós tenhamos as nossas experiências. E é tão bom ver o Senhor fazendo as coisas. Então, deixa eu avançar aqui. A partir do versículo 10. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Essa é a preocupação do Senhor, que a palavra seja propagada. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quando a palavra chega, que ela é cheia de poder, então as coisas irão acontecer. Nós precisamos levar essas palavras. Eu fui levar um irmão, agora recém lá de Foz, para tirar o visto aqui numa embaixada,
E até a pessoa que nós oramos, não só pela pessoa que estava ali, que nos recebeu, e também a secretária. No primeiro dia, no segundo dia que nós fomos lá buscar já os passaportes, aí nós oramos, tivemos a oportunidade de orar pela secretária. E rapidamente ela se abriu, falou tanto da vida dela, questão assim de minutos, né? Nós percebemos, as pessoas estão carentes mesmo. Por isso que o Senhor quer usar cada um de nós para suprir essa carência, que a palavra realmente seja propagada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, seguindo aqui, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então, glória a Deus, né? Aonde o governo de Deus chega, o inimigo foge, né? Porque aonde o Senhor não está ocupando, o inimigo está usando as pessoas ali. Então, a palavra tem que chegar, a luz tem que chegar, o evangelho tem que chegar até essas pessoas, para que o inimigo possa bater em retirada. Aqui, eu não queria nem tocar nesse assunto por conta do tempo, mas só vou rapidamente aqui. Esse versículo 13, ele fala aqui de alguns... e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha a necessidade de nós termos intimidade com esse nome, né? Ó Senhor Jesus. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então eles perceberam a importância de nós invocarmos o nome do Senhor. Irmãos, isso está disponível a nós na igreja, como nós precisamos, né? Levar esse nome, engrandecer esse nome por onde nós passarmos. E aqui diz assim, ó: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! Tudo isso aconteceu por quê? Simplesmente, irmãos, porque Paulo era alguém que valorizava agora o invocar o nome do Senhor. Esse nome chegou até Éfeso, essa cidade tão importante, e quando fala que a palavra fará, a palavra que faz a obra, irmãos, isso aqui é uma grande realidade. Nós não vimos aqui ninguém pedindo para trazer livro, para queimar, para as pessoas se abrirem falando dos seus pecados, das coisas que estavam envolvidas. Elas simplesmente viram esse fato, falaram: puxa, eu preciso também invocar esse nome. Amém. Que tal nós invocarmos um pouquinho? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus! A palavra crescia poderosamente. Então esse é o caminho, irmãos, para nós hoje, levarmos esse nome para que a palavra do Senhor também possa crescer cada vez mais.
a partir do versículo 23, tem um episódio também, já que ali era um centro muito forte, um centro religioso muito forte. As pessoas iam buscar adoração a essa deusa Diana. Então aqui diz assim, no versículo 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Novamente, nós percebemos aqui, alguns começaram a se incomodar com esse grupo de irmãos ali que estavam anunciando o evangelho na cidade de Éfeso. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito, muito lucro aos artífices. Então aqui, desse nicho de Diana aqui, são os souvenirs de hoje, né? As coisinhas ali do templo dessa deusa, né, eram vendidos ali naquela época. Convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, olha como que a palavra realmente estava crescendo ali poderosamente na região, né, da Ásia Menor. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Será que ele estava desencaminhando mesmo? Afirmando, não eram deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Misericórdia, né? Aqui mostra já o resultado, esse versículo 26, quando a luz chega, as trevas vão desaparecendo. Porque aqui Paulo começou a incomodar as pessoas ali, sobretudo esses envolvidos com o culto a Diana, né? A deusa Diana. E é interessante, irmãos, nós percebemos aqui que isso tudo acontece porque as pessoas hoje, a humanidade no modo geral, foram desconectadas de Deus. Então, a partir do momento que elas são reconectadas, elas vão perceber que tudo isso não passa de uma mentira, de um grande engano. Então, ali, Demétrio, com todos os que trabalhavam ali com esse souvenir, eles queriam justamente impedir que as pessoas percebessem isso, né? Caísse nesse descrédito. Então, hoje, aqui mais um encorajamento para nós. Vale a pena nós falarmos do Senhor para as pessoas. Vale a pena. Veja só, uma cidade tão importante como essa, quantas pessoas ali, inclusive, tinham também, não só esse templo, né, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, por sua importância, também tinha um anfiteatro muito grande, que cabia cerca de 25 mil pessoas. Era um lugar, um espaço onde as pessoas iam ali para encontros, até mesmo religiosos, também para discutir filosofia, enfim. Era uma cidade muito importante, por isso que Paulo, ele valorizou, ele percebeu a importância do evangelho chegar naquele lugar. Não só aqui, nós estamos falando de uma cidade, mas ela tinha outras cidades ali da região que ficavam ali na Ásia Menor. Então, louvado seja o Senhor pelo resultado que o evangelho traz quando nós levamos o fluir da graça de Deus para outros lugares. Por isso, precisamos continuar pregando o evangelho. E é interessante, só queria destacar aqui o versículo 34, porque já que no versículo anterior aqui nós vimos a importância de invocar o nome do Senhor, só que as pessoas ali, eles ficaram tão furiosos que levaram um judeu nesse teatro ali para explicar
um judeu chamado Alexandre, eles não quiseram ouvir. E aí fala aqui, ó, quando, porém, reconheceram que ele era judeu, no caso Alexandre, que está no versículo acima, todos a uma gritaram por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Gritar, irmãos, é invocar, né? É bradar, gritar, tudo isso está relacionado ao invocar. Já pensou? Enquanto tinha uns ali invocando o Senhor e percebendo a importância do invocar, tinham outros por 2 horas gritando, grande deusa Diana, grande misericórdia, né? Por isso que as trevas, elas são dissipadas mesmo quando a luz chega. Louvado seja o Senhor. Então aqui, seguindo, nós ainda queremos, aqui na parte do capítulo 20, aqui nessa escola de Tirano, irmãos, foi tão importante, nós vimos essa semana a presença de várias pessoas que foram ajudadas. Essa cidade foi tão importante que não só Paulo teve ali, mais tarde João também esteve em Éfeso, Timóteo, que foi deixado em Éfeso também um período para ajudar as pessoas, quando Paulo estava na prisão e escreveu 2 Timóteo, 1 e 2 Timóteo também. Então, muitas pessoas passaram por essa cidade devido à sua importância. E nós vimos aqui que houve um resultado de Paulo gastar tanto tempo ensinando as pessoas ali na escola de Tirano. Porque ele permaneceu por um bom tempo, pelo menos por 3 anos nessa cidade, e conseguiu ajudar outros irmãos ali, para que pudesse ajudar outras igrejas, como Epáfras, né, que foi citado. Epáfras, ele foi alguém, aqui em Colossenses capítulo 4, rapidamente, Colossenses 4, versículo 12. Ele conseguiu gerar outras igrejas, ele que foi uma das pessoas ajudado por Paulo na escola de Tirano. 4:12 de Colossenses fala assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele testemunho de que muito se preocupa por vós, os colossenses, também pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, através desse jovem que foi aperfeiçoado por Paulo, ele pôde ajudar tantas outras pessoas. Veja a importância de nós sermos ajudados, aperfeiçoados, em relação ao falar do Senhor, aquilo que Ele tem, a direção para nós, a missão que Ele tem para nós, que nós precisamos estar tão claros. Então, tudo isso ajudou a propagar o Evangelho naquela época. Aqui tem um time de pessoas que são citados, né, que tiveram com Paulo aqui, além de Priscila e Áquila, Apolo, fala de Timóteo, de Erasto, é isso mesmo. Então, vale a pena. Vale a pena nós estarmos também à disposição do Senhor para podermos cooperar com Ele. No nosso caso aqui, irmãos, nós também vivemos numa capital do país, uma cidade importante. E como tal, quantas pessoas estão aqui que precisam ainda conhecer o nome do Senhor, conhecer a palavra, para deixarem muitas coisas que são engano, que são mentira, né, de Satanás. Então, que o Senhor também desperte a cada um de nós, para vermos o nosso papel, a missão que nós temos, de ser um canal de bênção para a vida das pessoas. E aqui, no capítulo 20, embora seja uma palavra voltada mais para a liderança, porque nós vimos um pouquinho aqui da cidade, o que acontecia ali, mas também no capítulo 20,
Paulo, ele, antes de ir para Jerusalém, ele não quis voltar mais em Éfeso e chamou eles em Mileto para falar a palavra do Senhor ali com os presbíteros, né? Então, embora sejam palavras voltadas para a liderança, mas isso, irmãos, ela serve para todos nós. Eu só queria destacar aqui algumas lições que foram faladas essa semana e outras que foram acrescentadas aqui. A característica, né, da pessoa de Paulo, quanto que ele realmente revolucionou naquela época com a pregação do Evangelho, como ele era absoluto, né, pelo Senhor, pela vontade de Deus. Então, uma das características que ele tinha, ele realmente, a primeira, ele era um dispensador da graça. Não é à toa que quando ele escreveu aos Efésios, ele mesmo falou no capítulo 3 sobre isso, né? Que Deus tinha feito dele um dispensador da graça. Que a graça é o próprio Deus em Cristo dado ao homem, né? Gratuitamente. Então, aqui, irmãos, o testemunho de Paulo, a atitude que ele teve, aonde ele passou, por todas essas viagens que ele teve, irmãos, realmente foi alguém que trouxe muita ajuda para nós, para as pessoas naquela época e para nós hoje. O sentimento de Paulo, aqui como um dispensador da graça, que é uma primeira lição importante que nós também precisamos perceber que todos nós somos e precisamos ser ativos nisso. Quando nós olhamos aqui, Lucas, capítulo 17, versículo 10, só para ver o sentimento que ele tinha como dispensador da graça. Lucas capítulo 17, versículo 10, diz assim, ó. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, o sentimento de Paulo, quando a gente acompanha as suas epístolas, nós percebemos isso. Ele, em momento algum, você vê o apóstolo querendo se exaltar, querendo exigir alguma coisa com uma posição. Nós não conseguimos ver isso em Paulo. Pelo contrário, aqui demonstrava um coração realmente de um servo. Alguém disposto a simplesmente a servir de maneira intensa. Paulo, naquela época, já era dinâmico, né? Ele bota dinâmico nisso, né? Então, a primeira característica que eu quero colocar é essa. Ele foi um verdadeiro dispensador da graça. Também, irmãos, nós vimos aqui no capítulo 20 o sentimento que ele tinha de muita humildade. Ele era muito humilde. Aqui, o versículo, voltando lá para Atos capítulo 20, no versículo 19, fala assim, ó, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então, quero destacar aqui uma lição importante também, como nós precisamos, às vezes, irmão, nós que estamos envolvidos com serviços, com muitos afazeres, tanto irmãos como irmãs, sobretudo aqui, como é uma palavra para a liderança, mas como nós não podemos cair na cilada de achar que é alguma coisa. Paulo fala aqui, servindo ao Senhor com toda humildade. Então, outra lição importante que nós aprendemos com a postura, a atitude de Paulo, é que ele era alguém muito humilde. Ele fala de servir também com lágrimas e provações. O terceiro item importante aqui, característica da pessoa dele, é que ele tinha disposição para sofrer. Quantas e quantas situações ele passou e ele não desistia. Às vezes, um não que nós recebemos na rua, nós queremos abandonar tudo, né? Quando nós saímos para pregar o evangelho, às vezes, você recebe 2, 3 não. Isso aqui não é para mim. E aqui você vê alguém que tinha disposição para sofrer.
Eu até lembrei aqui agora de uma irmã que estava pregando o evangelho no shopping. Aí ela estava orando para o guarda mandar ela embora do shopping. Ela orou mesmo, eu nunca tinha visto isso. Ela orou para o guarda ver ela, aí ela pegou o livro, abriu o livro, abriu o livro, eu não posso sair daqui. Abriu o livro próximo, em frente ao guarda, para ver se ele via ela com o livro para mandá-la embora. E naquele dia, o guarda não se importou com ela. Ela teve que ficar até as 9 da noite no shopping. Aí depois, claro, né? O Senhor fez a virada. E depois ela falou, meu Deus, como que eu fiz essa oração? Senhor, faça com que esse guarda me mande embora daqui. E o Senhor não mandou. Então, irmão, nós temos que ter disposição mesmo, né? O Senhor fez tanto por nós. O Senhor pede tão pouco para nós hoje. Sairmos, aproveitarmos as oportunidades que nós temos, né, no nosso dia a dia. Irmãos, esse assunto ele é muito sério. Embora tenha se falado tanto sobre isso, mas nós não podemos ficar só na experiência de outras pessoas. O Senhor quer dar para você. Afinal, Deus escolheu também você. Né? Deus escolheu você. Não é outra pessoa. Então vamos valorizar, irmãos, as oportunidades que o Senhor nos dá. Então, o terceiro aí foi ter disposição para sofrer. O quarto, lição importante que nós vimos, ele era alguém apto para ensinar. Assim como nós vimos, ele já chegou em Éfeso, corrigindo ali, ajudando aqueles irmãos. Então, ele foi realmente alguém, claro, que o Senhor usou tanto, né, para completar toda a palavra de Deus para nós no Novo Testamento. Então, ele era alguém muito qualificado, cheio das verdades e pôde ajudar muitas pessoas. O quinto item, eu não quero gastar muito tempo aqui, era alguém que tinha um coração de pastor. Que é o item tão importante para toda a liderança, presbítero, diáconos, diaconisas. Aqui no versículo 20 e 20 de Atos, fala assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, a atitude do apóstolo Paulo, ele não era apenas um pregador da palavra. Ele não falava apenas para um grande público, mas também ele era alguém que ensinava de casa em casa. Então, isso primeiramente para a liderança, que é muito importante, né? Nós também, além das grandes reuniões que nós temos, como é importante sabermos, conhecermos o estado das ovelhas. E isso é possível quando nós nos aproximamos. Quando nós nos aproximamos delas, nós vamos perceber, meu Deus, você está passando por tudo isso e eu não sabia. Então, não só para os líderes, mas até mesmo agora com o encargo da restauração dos grupos familiares aí, nós vamos ter oportunidade, vocês terão também oportunidade de ajudar tantas outras pessoas por meio do grupo familiar. Porque ali uma reunião mais íntima, né, onde nós temos oportunidade também de encorajar um ao outro, de orar pela necessidade de um dos outros, enfim. Então ali é um momento, esse momento de intimidade, realmente ele, além de nos unir mais, de nos aproximar mais, ainda ambos são curados. Tanto quem cuida, como quem está sendo cuidado. Então, vale a pena. Esse coração de pastor, então, nós precisamos ter, né? De cuidar mesmo. O sexto item, lição importante que nós aprendemos também com Paulo. Ele era alguém que tinha uma visão clara da sua missão, do seu comissionamento. E o versículo 24 diz assim, cadê o 24? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele estava aqui muito claro, olha,
eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu não estou aqui para buscar benefício próprio. Eu quero realizar apenas duas coisas. Eu quero completar minha carreira, porque todos nós estamos numa carreira e nós precisamos chegar até o final para recebermos o nosso prêmio. Então, Paulo, ele queria, primeiramente, completar a carreira e também o ministério que ele tinha recebido do Senhor. Todos nós, irmãos, temos algo também. Volto a dizer, embora é uma palavra para liderança, mas o Senhor deu algo para nós também, né? Que nós temos desenvolvido ao longo dos anos na vida da igreja e nós não podemos parar. Então, se nós colocarmos na balança as coisas nossas e as coisas que o Senhor espera de nós, vale a pena pender para essas coisas que o Senhor nos resgatou para isso, né? Então, nós devemos valorizar a comissão. Por isso que eu coloquei aqui uma visão clara da missão que ele tinha. Porque é o que o Senhor quer nos mostrar nos dias de hoje. O Senhor quer fazer todas as coisas por meio da igreja. Ele ama a igreja. Ele morreu por ela, né? Então, por isso que eu e você precisamos estar claros disso. E o último, ele era alguém... Eu vou antes disso, só ler o versículo 28, antes de falar o último, que eu quero só destacar aqui. O versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o valor, né, que o Senhor dá a essa questão de nós pastorearmos, né? Uma palavra muito importante para todos nós, esse cuidado que realmente o Senhor não abre mão. Todos nós precisamos estar envolvidos, sobretudo a liderança, mais do que nunca, né, nós irmos aos irmãos, ver realmente a necessidade que elas têm para poderem ser supridas. E o último aqui, o sétimo, outra lição que nós aprendemos com Paulo, ele era alguém livre, isento de cobiçar a coisa dos outros. Então aqui ele fala assim no versículo 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, Paulo, com tudo que ele tinha recebido do Senhor, tudo que ele contribuiu para o Evangelho naquela época, esse tesouro que nós temos aqui, que é a Bíblia, que tantas epístolas ele deixou para nós, como ele era respeitado em muitos lugares, embora outros não, enfim, mas ele fala que ele nunca cobiçou coisa nenhuma dos outros. Nós não podemos ter cobiça, essa coisa de querer aproveitar as oportunidades para ganhar, receber dinheiro dos outros. Eu não tenho tempo, mas segundo Tessalonicenses capítulo 3, do 1 ao 10, é magnífica a lição que ele dá ali para nós sobre esse tema. Mas eu não quero dar ênfase a isso por conta do tempo. Então aqui, essas são apenas algumas dentre tantas lições que nós aprendemos com o viver do apóstolo Paulo, a atitude que ele teve, o comportamento que ele teve diante dessas igrejas onde ele passou, levantou, ajudou tantas pessoas. Então, que tenhamos também essas experiências nas nossas vidas. E aqui, agora sim, Efésios capítulo 1. Mais uma vez, vai ficar para a próxima semana aí, para desenvolver o assunto, né? Que infelizmente não foi possível, o irmão não conseguiu também
completar aqui, mas vamos lá. Então, Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos que vivem em Éfeso. Então, nós vimos, irmãos, essa questão da santificação, né? Ser santo quer dizer ser separado. E um dia, todos nós estávamos numa posição comum. Muitos envolvidos com tantas coisas relacionadas às trevas. Mas o Senhor nos tirou dessa posição comum e nos colocou numa posição santa. A graça nos alcançou, o Senhor nos colocou na vida da igreja. Nos colocou no corpo de Cristo, né? Então, nós saímos daquela posição comum, impura, trevosa, e fomos colocados, então, agora, num ambiente onde podemos também ser santificados interiormente. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais a graça vai sendo dispensada a nós, então, mais e mais nós vamos sendo santificados. A natureza divina, a vida e a natureza dele serão acrescentadas a nós. E quanto mais é acrescentada, mais nós somos santificados. Esse processo de santificação interior vai acontecendo. É os espaços no nosso interior que ainda precisam de santificação. De pensamentos que nós temos, de vontade que nós temos, que às vezes ainda precisam de mais santificação. Então esse processo, graças a Deus, está acontecendo hoje na igreja. Até mesmo hoje, irmãos, com essa questão da imersão na palavra, que nada mais é daquilo que é uma das ferramentas que o Senhor nos deu para nós exercitarmos o nosso espírito, na questão do orar-lhe, né? Então agora nós estamos ruminando, orando. Então, essa imersão, ela realmente tem um efeito eficaz nas nossas vidas. Não só o que a gente tem percebido, inclusive agora na viagem que os irmãos fizeram, todos os lugares eles estavam imersos na palavra, desfrutando das mensagens, e isso, irmãos, tem um efeito metabólico realmente nas nossas vidas, viu? As coisas vão acontecendo, nós vamos sendo mudados, transformados. Eu vejo todo final de semana, quando nós temos recebido as igrejas, muitas coisas, irmãos, que a gente desfruta com eles. Às vezes a gente acorda cedo e fica lembrando das porções, dos hinos, dos corinhos. Então, tem um efeito realmente nas nossas vidas, viu? Isso nos ajuda muito. Nós vamos sendo separados, né? E graça a vós outros e paz. Aqui fala da questão da santificação, da graça e também da paz, né? Graça nós já falamos que é o próprio Deus em Cristo dado a nós gratuitamente, mas além disso, irmãos, o Senhor quer não apenas que nós tenhamos uma teoria, uma doutrina sobre a graça. O Senhor quer que nós provemos, experimentamos essa graça, né, por meio do exercício do nosso espírito. Por isso que tem falado para nós não ficarmos tendo um viver da igreja convencional. Precisamos buscar mesmo o Senhor, exercitar o nosso espírito, cantar, se alegrar. Tudo isso permite que a graça ela flua. Afinal, essa fonte da graça está dentro de nós, né? Quem crê do seu interior, rios de água viva. Essa água precisa fluir, né? Precisamos abrir as comportas aí. Então, nós podemos desfrutar mais dessa graça e também, claro, se tem santificação e tem desfrute da graça, haverá paz. E o versículo que foi proposto, que é o 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, na verdade, essa porção de Efésios nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que a graça pode nos dar. É simplesmente isso. E não é essas bênçãos, nós estamos claros, que não é algo físico, algo terrenal, mas é algo espiritual e algo celestial.
E eu só queria ler rapidamente aqui, Deuteronômio capítulo 28, que fala da bênção que foi dada ao povo judeu. Deuteronômio capítulo 28. Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ler rapidamente aqui. 28, a partir do versículo 2, diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então aqui, isso tudo é maravilhoso, irmãos, essas bênçãos que o Senhor inicialmente proferiu ao povo judeu. Só que ainda são bênçãos terrenais. A proposta do Senhor para nós são bênçãos espirituais. O Senhor quer, nós que fomos gerados do alto, só tem esse corpo aqui que é terreno, que é o pó da terra, mas quando o Senhor soprou no homem, né, nós nos tornamos alma vivente. Então nós somos gerados do alto. E a esfera aonde o Senhor quer nos abençoar é uma esfera celestial. Por isso, irmãos, que o Senhor quer dar mais da sua vida, mais da sua natureza por meio da sua graça. Então o Senhor quer nos dar justiça, santidade, glória. O Senhor quer nos dar mais amor. Tudo isso são os atributos divinos que Deus quer dar, dispensar a cada um de nós. Então, por isso que cada vez mais, enquanto muitos estão buscando apenas coisas terrenas, nós temos que valorizar essas coisas que são espirituais. E o resultado, irmãos, de nós desfrutarmos dessas bênçãos é que o homem será suprido em todas as suas necessidades. O Senhor falou que iria nos transformar, que iria nos edificar. E a maneira é essa, é por meio do dispensar dessa graça, por meio da sua palavra, né, que são dadas para nós. Então, o homem será suprido em todas as suas necessidades. E por outro lado, essa graça também vai levar a cumprirmos a vontade de Deus. Então, é isso que o Senhor, a proposta do Senhor para nós, quando Ele fala que Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, louvado seja o Senhor, que nós, como pessoas escolhidas, devemos valorizar mais e mais essas bênçãos espirituais. Irmão, só de nós termos paz, você conseguir todos os dias acordar, ter paz. Todos nós temos dificuldades, mas nós sabemos aonde buscarmos a solução. Pensem as pessoas que estão desesperadas, aflitas, sem rumo, sem direção, e não conhecem que tem essa saída. Não conhecem essas bênçãos, estão preocupadas apenas, eu estou devendo um monte de gente, preciso isso, preciso daquilo. Além de tudo isso, de todos esses cuidados, acima de tudo, o Senhor quer nos abençoar com Ele mesmo. Tudo aquilo que o Senhor Ele quer dispensar a nós como essa graça, para sermos supridos em tudo isso. Senhor Jesus, Senhor, queremos aqui agradecer ao Senhor por essas palavras, pela experiência do apóstolo Paulo ali na igreja em Éfeso. Nós louvamos a Ti, Senhor, por todas as experiências que o Senhor tem dado, mostrado também para nós. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos. Queremos despertar, queremos ter uma atitude nova. Queremos que o Senhor renove a nossa mente, para nós não ficarmos presos nas coisas do passado. Tudo aquilo que nós já vivemos um dia e foram muito importantes,
mas o Senhor quer continuar a avançar. O Senhor quer avançar mais e mais no nosso meio. Por isso, encontra caminho do Senhor fazer a tua vontade. O Senhor continuar dispensando essas bênçãos espirituais nas nossas vidas. Jesus é o Senhor. Amém.